Então, vamos continuar, né? A partir das provas de função renal. Será que entrou todo mundo? Deixa eu dar uma olhadinha. Está faltando alguns agora. Vamos lá. Bom, a primeira que eu vou comentar, e essa é a mais clássica, apesar de não ser o melhor marcador de função renal, é a ureia, tá? Eu falei para vocês que ela é o que resta, né? É o que sobra do catabolismo de aminoácidos e de proteínas. Se a atividade renal diminui, a sua concentração no sangue vai estar aumentada, tá? Normalmente o valor de referência é de 10 a 50, de 15 a 45, de 15 a 60, gira mais ou menos em torno disso aqui. A gente sempre vai ter o padrão de referência para comparar o seu resultado, né? Mas ela não está relacionada só à prova de função renal. A maioria das pessoas sempre, não, é problema rim, não. Por exemplo, existe uma circunstância que é, ó, a desidratação, que também aumenta os níveis de ureia do nosso organismo, sabe? Então, a gente precisa, de novo, né, conhecer quem é o paciente, analisar todos os itens que envolvem o tratamento dele. Bom, a creatinina é, na minha opinião, o melhor marcador de função renal. Olha lá. Também, né, o que sobra do metabolismo muscular, e a gente falou da creatina muscular. Quando o rim diminui a sua atividade, as suas concentrações no sangue aumentam. Mas também, ó, está relacionada com o dano muscular, tá? Com perda, rompimento. Então, pode ser que, por exemplo, um atleta, né, que tem ali um estado de fadiga muscular intensa, ele possa ter os níveis de creatinina aumentados. Só que é diferente. Mas quando que eu vou saber se não é dano muscular ou não é dano renal? De novo, vou avaliar o paciente todo para saber. Os valores de referências para homem e para mulheres são diferentes. Então, aqui mulher em torno de 0,5 a 1,1 e os homens de 0,6 a 1,2. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse é um valor que tende, perdão, as pessoas mais velhas sempre, né, normalmente estão aqui dentro do valor maior de referência ou um pouquinho aumentada, porque tem relação com o processo de envelhecimento também, né? Primeiro, a sarcopenia, que a gente vai perdendo, né, músculo, e segundo, a própria efetividade do rim, né? O rim talvez não seja mais tão efetivo, então acaba que os níveis de creatinina podem estar um pouquinho aumentados, até mesmo da ureia, mas normalmente da creatinina. Isso fazia com que, em uma época, a gente não desse proteína para idoso, sabia? A gente tinha medo de dar proteína para idoso. Até que a gente entendeu que esse era um problema funcional. Ué, né? A pessoa está velha, o rim dela também está velho, o coração dela também está velho. É por isso que um dia fica tão velho que para de funcionar e a gente morre, né? E daí, isso mudou completamente o olhar, né, da oferta de proteína para os idosos. E hoje a recomendação para idoso é sempre dieta hiperproteica, mesmo com creatinina elevada, tá? Porque a gente entende que isso pode ser uma relação, pode estar mais relacionado à fisiologia do rim do que propriamente dito a algum outro problema que possa comprometer ali, evitar que a gente dê proteína para ele, tá? No sódio. O sódio, ele avalia o equilíbrio do fluido eletrólito e ácido básico, né? Todo o equilíbrio no nosso organismo, ácido básico. Tá? E também ele está envolvido com funções neuromusculares, né? Então, as transmissões neuromusculares, lembra? Abre a célula, passa o sódio para dentro, vai o sódio para fora, todo aquele sistema, tá? E essa função também está relacionada à função renal e adrenal. Vou pegar essa garrafinha emprestada para tomar. Aí, quando a atividade renal está diminuída, normalmente o sódio está aumentado, porque o rim não está funcionando direitinho. E aí, o termo que a gente usa para o sódio aumentado na prática clínica é esse aqui, ó,
hipernatremia, quando está aumentado. Se tiver diminuído, é hiponatremia. Mas, né, normalmente, na doença renal, a gente vê a hipernatremia. Os valores de referência são de 135 a 145, tá? Só curiosidade, é uma condição de hiponatremia baixa, quando a gente tem diarreia, vômito, sabe? Que a gente perde muito fluido, normalmente ele fica mais baixo. A desnutrição também. Que estão me perguntaram alguma coisa? Não. Eduarda, desliga seu áudio. Ah, Eduarda, eu sempre faço isso também, sabia? Lá de cachorro, faço tudo. Vamos lá. Potássio. Também. Quando a atividade renal, quando o fígado, quando o rim está doente, o potássio fica aumentado. Aqui é hiper, tá, gente? Faltou um R. E aí a condição dos níveis de potássio aumentado no nosso organismo utilizam a terminologia hipercalemia, corrijam no de vocês. Eu acho que eu não consigo corrigir agora. Tá. Hipercalemia ou hiperpotassemia. Os dois termos estão adequados, mas vocês têm que conhecer os dois, porque às vezes o médico manda lá, paciente com hipercalemia, né? Ele não fala que o potássio dele está alto, ele usa esse termo aqui. O valor de referência de 2,4 a 4,6, homens, nas mulheres é um pouquinho mais baixo, em torno disso aqui, tá? Por que o potássio, né? O potássio é uma molécula bem fininha, e aí, quando o paciente começa a fazer diálise, que teoricamente melhora os padrões, né? Dessas escórias aqui, porque aí o rim tem uma máquina que faz as funções do rim, o potássio e o fósforo são duas moléculas que sempre continuam muito altas, mesmo no paciente fazendo hemodiálise. São moléculas bem pequenininhas, sabe? E aí o dialisador lá da hemodiálise, ele não consegue segurar essas moléculas. Então, mesmo quando o paciente faz diálise, esses níveis aqui são complicados. Então, a dieta do paciente renal crônico, com ou sem diálise, é com pouco potássio e pouco fósforo, tá? Mas vamos lá para o próximo, cálcio. Quando a atividade renal diminui, normalmente, aqui ao contrário dos outros, os níveis de cálcio caem, tá? E aí o termo é hipocalcemia, termo adequado. Guardem esses termos, tá? Muito provavelmente a gente vai encontrar eles em alguma atividade, alguma PS, alguma provinha, tá? Não se esqueçam. O valor de referência do cálcio para adulto é de 8,4 a 10,2. O fósforo também, com o rim funcionando mal, o fósforo aumenta, né? O único que diminui aqui, gente, é o cálcio, tá? Lembre-se disso. E aí o termo do fósforo alto é hiperfosfatemia. Em alguns exames não aparece fósforo, aparece fosfato. É a mesma coisa, tá? Os mais antigos chamam de fosfato. O valor de referência para homens e mulheres também muda um pouquinho aqui, ó. E o ácido úrico também, né? Quando a atividade renal diminui, os níveis, né, desses resíduos das purinas aumentam, porque ele é excretado pelo fígado. Também é excretado pelas fezes e pela urina, sabe? Mas o grande controlador dos níveis de ácido úrico do nosso organismo é o rim, né? São os rins. E aí, o termo para ácido úrico aumentado é hiperuricemia. E essa é uma doença, né? Tem gente que tem. É uma doença crônica, níveis aumentados de ácido úrico. É uma doença que não tem cura, é uma condição que não tem cura, só tem controle. Vocês vão falar. Vocês já viram isso em doenças crônicas? Acho que não, né? Mas provavelmente vão ver hiperuricemia, tá? Valores de referência para mulheres e para homens também é diferente. Tudo bem, pessoal, até aqui? Ó, eu trouxe aqui um exame que mostra valor de potássio aumentado,
valor de fosfatase alcalina aumentada também. Lembra que eu falei lá atrás, a gente viu fosfatase alcalina é um marcador de função hepática, pancreática, mas também pode estar aumentado de maneira isolada no paciente com doença renal? O cálcio nesse paciente aqui tá ok. Paciente com doença renal crônica faz suplementação de cálcio, sabe, gente? De carbonato de cálcio para poder melhorar o padrão, porque eles cursam com muitas doenças ósseas ao longo da evolução da doença. Do fosfato aqui, ó, lembra que eu falei o fósforo pode aparecer em forma de fosfato? Tá aumentado também, ó, bem aumentadão. Proteínas totais e frações a gente já viu, lembra? Tá já, ok. A albumina tá ok, a globulina tá ok. O ferro também tá ok. E aqui, ó, esse paciente faz diálise, né? Ureia pós-diálise. Ó, o valor de referência de 15 a 50 aqui nesse exame, mas mesmo depois de ter feito ter feito a hemodiálise para filtrar o sangue, os valores dele ainda se encontram aumentados, porque a diálise é efetiva, mas não é igual um rim, né? Eu quero que vocês, deixa eu só fazer um negocinho aqui. Opa, não. Ah, eu fechei, né? Mas enfim, cadê? Ai, meu pai, cadê o negócio que eu tava vendo? Aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Anotem uma coisinha aqui, ó. Anotem isso. Ai, não consigo? Não, vou colocar aqui. Anotaram? Meu e-mail. Agora, nos próximos 5 minutos, quem me mandar um e-mail dizendo qual é o termo adequado para essa condição aqui, onde o potássio está aumentado, para essa condição onde o fosfato está aumentado, qual que é o termo correto? Os próximos 5 minutos, hein? Até 11h18. Eu vou dar 0,2 na prova, tá? Presente. Tá valendo, hein, pessoal? Ai, meu pai, cadê? Tudo bem? Ai, por que eu não consigo mais? Tá. Tudo bem, pessoal? Ouviram a proposta? Me respondam se vocês ouviram. Ah, então tá. Então vamos lá. Dando sequência. Bom, outro indicador ó, que envolve a creatinina e que acaba, né, além de ser um marcador de função renal, também ser um indicador importante de desnutrição, né, e é do tema que a gente fala bastante na nutrição, é isso aqui, ó, índice creatinina e altura, tá? É um excelente indicador do estado nutricional e, na verdade, a gente calcula, né, esse valor pela divisão da excreção de creatinina urinária. Aquela creatinina que a gente viu agora ali é a creatinina do sangue, mas dá para dosar a creatinina urinária também, porque a gente excreta a creatinina pela urina. Por um padrão de excreção de creatinina estabelecido para a altura do paciente. Então, ele usa essa fórmula aqui, ó. Excreção de creatinina urinária encontrada vezes 100, dividido por excreção de creatinina urinária ideal em 24 horas. Isso porque, né? Por que a gente consegue avaliar o indicador aqui de desnutrição? Porque perda de massa muscular é uma característica clássica
no paciente que tem uma desnutrição proteica energética, tá? Então, quando a gente quer fazer essa classificação, cadê? A gente usa, ó, existem tabelas que são referenciais de excreção de creatinina urinária ideal em miligramas por dia, de acordo com gênero, faixa etária e altura. Ó, essa aqui, por exemplo, é para mulheres. Então, vamos lá, eu tenho 1,72 m, tá? Aí eu tenho essa faixa etária aqui. Então, eu tenho 55 anos. Então, a creatinina, a excreção ideal de creatinina urinária em miligramas por dia, para mim, seria 1.000. Então, para eu poder avaliar, se eu fosse fazer uma avaliação do meu estado nutricional, eu pegaria o resultado, né? O médico pede lá um exame de creatinina urinária, que é aqui uma excreção em 24 horas. Tem que juntar todo o xixi de 24 horas, tá? Dosar a creatinina ali, dividir pelo valor ideal, multiplicar por 100. E aí, tem uma classificação, ó. Se o valor der entre 60 e 80, existe no paciente uma desnutrição leve. Se for entre 40 e 60, moderada. E abaixo de 40, desnutrição grave, tá? Mas, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso aqui a gente faz com paciente com desnutrição grave, né? Ó, os índices abaixo de 60 já apontam um risco de paciente ter sepse, que é uma infecção generalizada, e um maior prognóstico de morte, tá? Então, ó, a creatinina urinária também pode estar alterada em doença hepática, renal, quadro de estresse, fase aguda do pós-trauma, uma ingestão de proteína muito alta, né? A gente come muita proteína, tem muita excreção, e atividade física intensa, porque tem relação lá, lembra? Com o estresse muscular, lá com rompimento de células musculares, tá? Só para vocês conhecerem. Tudo bem, pessoal? Deu prazo, tá? Do 18 a partir de agora, então, não precisa mandar mais a respostinha lá. E aí, para terminar, provas de função tireoidiana, né? De hormônios produzidos pela tireoide, né? Que é uma glândula localizada na parte anterior do pescoço, que tem um papel super importante na regulação do metabolismo e no equilíbrio do organismo. Tá? As doenças relacionadas à diminuição da produção dos hormônios tireoidianos são chamadas de hipotireoidismo, diminuição, hipo menor, ou hipertireoidismo, tá? Aumento da produção. Então, essas duas doenças são provocadas por essas alterações nos níveis, tá? Podem ser de causa congênita, tá? Teve lá uma herança, né? Ali um gene que já veio com essa doença ali. Pode ser de causa autoimune, tá? Uma doença autoimune, causas inflamatórias ou secundárias a outras doenças ou efeitos colaterais de tratamentos. Quando eu fiz quimioterapia, eu tive como efeito colateral hipotireoidismo. Mas, graças a Deus, com o tempo, a minha tireoide voltou a funcionar direito, tá? Não tomo mais medicamento, foi corrigido. A gente comenta muito sobre o hipotireoidismo na nutrição, né? Porque existe ali uma relação clássica, né? Que é como ele regula o metabolismo, uma alteração clássica que as pessoas falam do ganho de peso. E aí, então, você consulta um paciente, ele fala, não, porque eu engordei 20 quilos nos últimos meses porque eu tive hipotireoidismo. Então, ó, é verdade que o hipotireoidismo cursa com aumento de peso, mas 20 quilos nunca, tá? O aumento de peso relacionado ao hipotireoidismo é se a pessoa tem um peso constante a vida toda, um aumento de 3 a 5 quilos no máximo.
Então, quando a gente ouve lá o paciente falar, porque é 20 quilos é hipotireoidismo, não é tudo culpa do hipotireoidismo. E principalmente se ele toma medicação para controlar, então ele não teria mais nenhum motivo para ter ganho de peso, tá? Outra coisa, né, que a gente ouve falar bastante, que vocês não vão falar nunca mais, fulano tem tireoide. Graças a Deus que a gente tem, né? A gente tem que ter mesmo, isso é muito bom. Então quando ele fala tem tireoide, porque tem o hipotireoidismo, o hipertireoidismo, então de hoje em diante nós só usamos as palavras adequadas, tá? E quando o paciente se referir, então a gente já vai saber que eu tenho tireoide, né? Sim, tem, mas então qual é o problema, tá? Dá para viver sem tireoide, gente? Será? O que vocês acham? Será que a gente consegue viver sem a tireoide? Quem arrisca responder? Oi? Ninguém arrisca? Pode sim. Sim, pode sim. Existe, por exemplo, um câncer de tireoide que impõe como tratamento a tireoidectomia, né? Que é a retirada da tireoide. Aí você toma medicamentos, né? Que vão fazer as vezes da tireoide no nosso organismo, tá? Bom, os principais hormônios, por quanto tempo? Dependendo, Maria, do problema, às vezes não normaliza nunca, tá? Ele normaliza quando é um efeito colateral, basicamente, do tratamento, como foi no meu caso. Eu, como efeito colateral da quimioterapia, eu tive hipotireoidismo, eu tive uma doença relacionada à diminuição da força muscular, sabe? Bastante importante. Como é, por exemplo, quando a gente fica alopécia, cai o cabelo, né? Cai todos os pelos do corpo, como descama, né? Toda a mucosa que é de modificação rápida. Aí, nesse caso, pode ser que tenha um controle. Agora, o hipotireoidismo clássico lá, por alteração dos níveis de hormônios, por causas autoimunes, normalmente ele vai. A obesidade também tem relação, tá? Com hipotireoidismo, ele vai cursar ali quase que a vida toda mesmo, tá? Tem alguns hipotireoidismo de Hashimoto, que é uma causa autoimune, que é uma doença autoimune, ele vai tomar medicação para controlar a vida toda. Os sintomas, né, do hipotireoidismo são devastadores, assim, judia muito da pessoa, a pessoa fica muito cansada, né? Tudo é um esforço, tudo você sente muito cansaço, você tem uma fadiga absurda, dor também, né? Mas o medicamento corrige bem, sabe? Só tem que usar a dose certinha, tá? De nada, amor. E aí, então, os principais hormônios relacionados ali, né, à função tireoidiana são o TSH, que é o hormônio tireoestimulante, e o T3 e o T4. Eu não trouxe aqui, não vou falar do T3 e T4 para não encorpar ainda mais o que a gente já tem de matéria, né? Eu vou falar do TSH, tá? Que é o teste mais confiável para diagnosticar as formas primárias de hipo e de hipertireoidismo. O valor de referência dele é de 0,4 a 4,5. Quando está aumentado, tem relação com hipotireoidismo, tá? E quando está diminuído, com hipertireoidismo. Quando está aumentado até 4,5, 5, 6, até 10, normalmente ainda nem é colocado medicamento para tratar, tá? Aí eles repetem, dali a 2 meses, se continuar aumentado acima de 10 é que começa a tomar medicamento. Tudo bem? Aí trouxe aqui um resultado, né, de TSH, com resultado de 0,080, o valor de referência de 0,490 a 4,680. Esse resultado aqui é sugestivo de hiper ou de hipotireoidismo, então, gente? Bem rapidinho. Vamos ver quem que responde.
Isso aí, Gabi. De hipertireoidismo, tá? Assim como o hipotireoidismo, o hipertireoidismo tem ali vários sinais clássicos, né? Que é emagrecimento abrupto, né? Sem controle, enfim, a pessoa não consegue dormir, não consegue se concentrar, ok? Tá. Como a questão dele tá aumentado? Então, eu falei para você que a tireoide, ela produz hormônios que fazem um controle do metabolismo, né? Ali faz um equilíbrio do metabolismo. Então, no que se refere principalmente à questão de energia do nosso metabolismo. Ter uma liberação de TSH dentro dos valores de referência fazem com que a gente utilize a energia de acordo com o esforço que foi realizado. Basicamente é isso. Tá? Então, ele faz com que a gente mantenha as atividades, utilize a energia de maneira adequada. Quando tem pouca produção desse hormônio, acaba que essa energia, esse gasto, ele fica muito aumentado, a gente não consegue fazer o controle, tá? Não consegue ter um equilíbrio, não sei como explicar para você. Tá? Então, falta esse hormônio para que exista um equilíbrio, né? A falta dele faz, então, com que a gente acabe gastando muito mais energia, ativando, então você não consegue se concentrar, você não consegue dormir direito, você perde muito peso, porque você estimula, né, ali o metabolismo de uma maneira inadequada, tipo, trabalhar com uma força a mais, mas o tempo todo, que vai desgastar, e isso causa desgaste no organismo. Quando tem muito hormônio sendo uma produção exacerbada, aí é o contrário, né? O metabolismo ele não consegue ser estimulado porque tem muito hormônio TSH, tem muito estímulo dessa tireoide e acaba, então, declinando, gasta pouca energia, tem uma letargia danada, aí ganha peso, aí não tem força, né, para manter o gasto. Acho que, eu não sei se eu consegui esclarecer para você, Gabi, mas eu vou talvez buscar ali um artigo que consiga explicar de maneira mais adequada. Vocês também vão ver as doenças com, acho que a professora Carol, mas é basicamente isso. Eu vou buscar um artigo para você, Gabi, depois eu te passo para você entender. Vamos ver se tem algo mais didático, tá? Bom, pessoal, então a aulinha de hoje termina aqui, e aí também termina esse conteúdo da disciplina, certo? Que vai ser todo, né, trabalhado na prova de vocês. Eu vou colocar aqui a APS, que eu coloquei lá para vocês para esse bimestre, então vocês vão ter o trabalhinho para apresentar e vão ter essa APS aqui também. Deixa eu colocar aqui. Tá? Então, coloquei, gente, ó, isso aqui não tem como negociar. Ou faz sozinho, ou faz em dupla, tá? Vocês têm prazo de entrega, ó, presta atenção, é dia 15, segunda-feira que vem. Não, não vai ter Inter, mas a gente vai passar essa informação, tá? Depois, Priscila vai falar com os representantes, mas não vai ter. Então, vocês vão entregar até segunda-feira que vem, às 10 da manhã, depois vai fechar. Não é até às 23h59, é até às 10 da manhã, tá? Vamos fazer aqui os exercícios. Então, aqui, ó, relacione as colunas associando o aumento do componente celular à condição clínica. Aumento do total de leucócitos, de eosinófilos, de linfócitos e de neutrófilos, e o que é? Uma doença viral, uma doença do colágeno, ou alergia ou parasitose, uma doença infecciosa, uma doença bacteriana. Vamos fazer a relação. 2. Após a coleta de sangue,
Os resultados dos níveis de sódio, potássio e sérico apresentaram acentuada diminuição em relação aos parâmetros de normalidade. Qual que é a terminologia correspondente a essas alterações? Aí vamos escolher o item adequado. Depois, os sintomas clássicos do diabetes descompensado são poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso involuntária. Muito xixi, muita sede, muita fome e perda de peso. É os 4 P's, tá? É a tétrade clássica. Outros sintomas levam à suspeita: fadiga, fraqueza, letargia, prurido cutâneo, vulvar, infecções de repetição. No entanto, o diabetes pode ser assintomático, tá? Tem gente, né, uma porção significativa dos casos. E aí a gente vai diagnosticar através dos exames. Descreva quais os exames recomendados e quais os valores esperados para a confirmação do diabetes, tá? 4. Qual a finalidade do teste de hemoglobina glicada no acompanhamento de pacientes diabéticos? 5. No lipidograma, um paciente masculino apresentou os seguintes resultados: triglicéridos de 156 mg por decilitro, colesterol total 220 e HDL colesterol 69. Considerando esses valores, qual é o valor de colesterol não HDL desse paciente? 6ª, qual a opção que indica o índice hemantimétrico capaz de identificar a condição de hipocromia? Então, aonde que a gente vê hipocromia? 7, na disfunção hepática, a icterícia ocorre quando a concentração sanguínea de o que estiver alto? Depois,